Fala, fiel. Vamos acompanhar o pessoal da Jovem Pan falando das últimas notícias do Corinthians. Deixo aqui os créditos à Jovem Pan Esportes. Não esqueça de ajudar o canal com sua inscrição e seu like. Por falar em pagar a conta, agora o Corinthians, tá? O Corinthians fechou 2022 com dívida referente a direitos de imagem dos jogadores no valor de 66,7 milhões de reais. Isso representa um aumento de 41% em relação ao ano anterior, quando o saldo a pagar era de 47 milhões de reais. Os valores correspondem ao saldo no dia 31 de dezembro de 2022 e podem ter sofrido variações desde então. O montante também pode englobar luvas por assinatura ou renovação de contrato, que não são discriminadas como tal. O Corinthians diz que o custo com o futebol subiu em 2022 porque em 2021 enxugou os gastos e ficou 7 meses sem fazer contratações, aumentando naturalmente os valores de direito de imagem. O clube afirma estar em dia com os atletas. É a informação do Corinthians sobre as finanças do timão, essa dívida referente aos direitos de imagem. O Corinthians que foi derrotado pelo Remo lá no Mangueirão, 2-0. A situação também é complicada na Copa do Brasil. Precisa fazer 3-0 agora em Itaquera. Vencer por 3 gols de vantagem para avançar de vez, ou pelo menos 2 gols para levar a disputa para os pênaltis. E não mostrou um bom futebol. Mauro César, Vanderlei, Flávio, José Manuel de Barros, de novo as notícias extracampo, ainda mais da parte financeira envolvendo o Corinthians. Não, nada surpreendente, né? O balanço do Corinthians, espera o quê? Só os iludidos acham que os números são bons. É óbvio que não são bons. Não tem mágica, gente. Aumentou o faturamento, porque, evidentemente, com a volta do público e tudo mais. Agora, o Corinthians ele suspendeu durante um período o pagamento do estádio. Acho muito curioso que em todas as matérias que eu vejo sobre questões financeiras do Corinthians, o estádio é ignorado. Como se o estádio não tivesse que ser pago pelo Corinthians. Essa é uma situação na qual o clube se enfiou, levado pelo mesmo grupo político que segue no poder. E é impressionante a passividade da torcida, que continua apoiando esses dirigentes, continua concordando com o que eles falam, continua engolindo essas versões oficiais, enquanto o clube vai caminhando nessa direção extremamente perigosa. Encerra o ano devendo aos jogadores direito de imagem e tudo. Não, mas agora está tudo certo, está em dia. Pois é, mas está aí o balanço do clube, o balanço de estudo. Quando chegar naquelas análises mais profundas lá do César Garfietti, aí fica mais fácil ainda de você entender, fica bem desenhado, né? O cenário é muito preocupante, porque o clube até aumentou o faturamento, mas a dívida é alta e sempre lembrando, tem o estádio também. É o estádio e a dívida do clube. Detalhe, a dívida cresceu nos últimos anos e o clube não ganhou nada em termos de títulos relevantes. Nenhuma conquista importante. Eu lembro até que foi feito, né, Mauro? Você chegou a fazer uma entrevista com o César e ele disse, né, o Corinthians, para poder salvar o ano financeiramente, tem que ganhar quase tudo, né? Ou pelo menos chegar em todas as finais, sei lá, chegar na final da Libertadores, da Copa do Brasil, ficar entre os 4 no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que você chegar em todas as competições é muito complicado, né? Para você salvar o ano de um clube financeiramente falando. Então, assim, é complicada essa questão do Corinthians. Parece que não se acerta. Vem ano, vai ano, e a questão da dívida só aumenta, Mauro. Porque o elenco é caro também, né? Não tem como você reduzir dívida se você não corta despesas. Você pode até alavancar a receita, mas as duas coisas têm que andar juntas. Tem que alavancar. A mágica é essa: alavancar a receita e reduzir despesa para você ir cortando a dívida até ela chegar num patamar aceitável. Mas é sempre bom lembrar, o estádio do Corinthians é um estádio caro, existe um custo de manutenção e existe uma dívida, e essa dívida tem que ser paga. Então você está sempre correndo atrás, o cachorro correndo atrás do rabo. O Corinthians não sai disso. Aí entra ano, sai ano, não, a dívida está estacionada. Se tivesse estacionada no patamar baixo, ok, mas está estacionada no patamar elevado. Ela é superior ao faturamento, e repito, e tem o estádio também. Então o Corinthians não consegue fazer reais investimentos, ainda faz alguns, assim, sabe-se lá de que maneira isso é feito, né? É uma loucura. Do ponto de vista financeiro, me parece, mas ainda assim tem um elenco muito caro. E um elenco caro que não dá título. Pelo contrário, a última vez que o Corinthians ganhou um título importante foi em 2017. E a dívida disparou depois disso. É só pegar os balanços, vinha crescendo, agora meio que estabilizou ali abaixo um pouco de 1 bi, né? Mas está ali, sempre por ali. E o time não fatura 1 bi. Né? Não fatura 1 bi. O Corinthians, se fosse um clube com outra organização, se ele não tivesse entrado nessa roda viva,
que começa na aventura do estádio, que poderia até erguer seu estádio, mas sem envolver Copa do Mundo, sem entrar naquele caderno de encargos da FIFA, jogo de abertura, que requer uma série de exigências, existem várias exigências, jogo de abertura, que são muito mais pesadas do que para os demais jogos de Copa do Mundo. Isso ocorre num período, né, em que vem logo depois do momento de estabilidade do clube, quando ele chegou num ponto de equilíbrio. Hoje o Corinthians deveria ter um time mais forte, o Corinthians deveria estar disputando com o Flamengo quem fatura mais ao final do ano. Isso seria a lógica, pelo fato de serem as duas maiores torcidas. Se o Flamengo tem uma torcida mais nacional, o Corinthians tem a sua torcida concentrada na região de maior poder aquisitivo, que é o estado de São Paulo. Então você teria os dois ali brigando. 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, isso é tipo leilão. Cada ano um passa na frente do outro. Era para ser assim. Mas está ainda atrás do Palmeiras, que se reorganizou, e não está atrás de outros clubes que têm mais estrutura organizacional, porque são clubes que não têm tanta torcida e não faturam tanto. Mas outros clubes que estão por aí, de menor peso, eles são muito mais estruturados do que o Corinthians, que vive rodando aí. E eu acho incrível assim como, quando eu estou falando isso, tem gente me xingando. É impressionante, essas pessoas elas não percebem que esse tipo de crítica não é de quem quer o mal do clube, é quem está criticando quem faz mal ao clube. Isso não é bom, óbvio que isso não é bom, gente. Como é que alguém pode achar que isso é bom para o Corinthians? O que está ganhando o Corinthians? Abra os olhos, pensem um pouco, pelo amor de Deus. O Mauro citou que o Flamengo tem essa condição, ou ele lembra que o Flamengo tem essa condição, porque tem uma grande torcida. Então, de acordo com o volume da torcida, você tem condições de chegar nesse patamar. E o Corinthians poderia estar respirando na nuca do Flamengo. Mas veja que engraçado, o Palmeiras tem menos torcida, muito menos torcida do que os dois que nós estamos citando aqui. E compete financeiramente quase abaixo, um pouco abaixo, mas compete financeiramente com o Flamengo, né, que tem um balanço comprovadamente muito importante. Não estou falando de rendimento dentro do campo, tá? Estou falando de grana, de caixa, de cofre, de administração. O Palmeiras conseguiu fazer isso. Teve um acordo muito bom com o seu estádio, disparado, é um acordo espetacular, né? Mas tem hora que ele não joga lá. E daí que ele não joga lá? Alguém tem que pagar a conta, o cara que investiu tem que pegar a receita. Isso, e tem um prazo determinado, dentro de alguns anos, eu não sei exatamente quando é que vai acabar esse contrato, era um contrato de 30 anos, não lembro quantos anos já passaram nesse acordo, mas vai ficar ainda com o estádio. Foi um ótimo negócio isso, o estádio para o Palmeiras. E teve a sorte, em algum momento da sua caminhada, que também estava pendurado financeiramente muitas vezes, a gente acompanhou isso, de ter aparecido um cara chamado Paulo Nobre, que deu uma segurada, um cara que conhece, né, que a vida dele economicamente é resolvida e financeiramente ele é um cara que conhece o mercado, enfim, não importa. Ele resolveu o problema, deu uma ajeitada naquilo lá. Muito legal. E quem veio depois seguiu a caminhada, o Gagliotti, né? E chegou a patrocinadora, uniu o útil com o agradável, né? A mulher dona da patrocinadora e conseguiu a presidência e politicamente está muito forte, tem praticamente, no último número que eu recebi, tinha 70% do conselho apoia a atual situação. E eu acho até bom ter oposição mesmo, mas 70% acho que era o último número, nesse último momento aí. Ela comanda, depois que ela assumiu, fechou o cofre, né, não tinha mais aquela fartura, só gasta quando ela acha que tem necessário, e encontrou um técnico que resolve problemas, quando não tem jogador, descobre lá, o cara que entra não dá vexame, tenta fazer contratação que não seja um fracasso, enfim, se ajeitou, o Palmeiras se ajeitou. E o Corinthians não conseguiu fazer isso.